66% de chance de rebaixamento, a gente sabe que é a matemática, né? Mas, pô, mesmo assim é uma probabilidade muito alta, cara. Eu vou falar uma coisa pra você. Quem tá nessa zona aí, da confusão, como diria o outro, pô, fechou? Toda rodada tu vai olhar esse cálculo aí, tu vai ficando desesperado. Aí chega na última rodada, tem 2% de chance de cair e cai. E cai com 2%. Então, eu respeito os números tudo, mas você tem que ver o resultado e a bola. E o Corinthians está tendo um pouco de bola e não tem resultado. Ô Mauro, a gente sabe que de repente o impeachment é uma medida ali talvez de, não sei se de desespero, né? Para o Corinthians talvez se aplique, né? Eu até peguei aspas aqui do Mário Gobi, que é um ali também dos líderes desse movimento, líder, né? Talvez, né? Da movimento Reconstrução. Ele coloca que o Corinthians está no limite, não suporta mais todo esse desmando, toda essa confusão e falta de gestão. É preciso organizá-lo o quanto antes, seja para o clube parar de sangrar, seja para que o nosso time dê a resposta no campo e saia dessa situação no Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse momento passa muito mais pelo que o Corinthians vive, de fato, dentro das quatro linhas, né? Mas é interessante, só rapidinho a questão política, né? Claro. Quase todo o impeachment, não só no clube, no país a gente vivenciou dois processos parecidos, é muito mais uma questão política do que técnica. E aqui não estou fazendo uma alusão política, mas apenas para falar, é um processo político, por definição, como muitas coisas, né? Assim, é interessante falar o Mário Gobi como se o Mário Gobi, o Roberto Andrade, o André Sanches, o próprio Duílio estivessem em Nárnia, estivessem em outro lugar e olha, agora, meu Deus, está um descalabro. Descalabro que eles fizeram e com Augusto Melo piora. Tá, o que o Ricardinho falou eu não quis reiterar, mas eu também concordo com ele. O Corinthians parecia, na última eleição, que era assim, olha, o São Paulo escolhe um candidato a presidente do Corinthians e o Palmeiras escolhe outro. Porque parecia as duas piores opções da história do Corinthians. Foi a eleição de mais baixo nível que eu já vi, propositiva, de debate. O debate na TV Gazeta, ele é constrangedor. É constrangedor, assim. O desconhecimento de Corinthians, não vou nem falar de língua, da história, do mínimo de... Não sabe fazer conta, isso aí. Assim, um negócio inacreditável ou, o que é pior, absolutamente crível e verossímil. Então é um processo político. Então quem está pedindo impeachment é gente que levou o Corinthians também a essa situação. Perfeito. Mas mesmo assim, enfim, precisa ser claro do conselho, não vai ser eu, jornalista, e eu não corintiano, que vai falar o que o Corinthians tem que fazer ou o que não tem que fazer. Quem decide é o sócio aí, né? Quem decide é o sócio. Agora, e decidiu mal, mas também porque não havia no não, caso eu digo no impeachment também, né? O impeachment é conselho. Se de fato é o for conselho, é o conselho. seguir, depois ainda tem o sócio, né? Tá. Exatamente. Agora, em relação ao campo, isso é um grande processo político, para deixar de lado, e insisto, um processo eleitoral no Corinthians, no Flamengo, no Atlético Mineiro, em qualquer clube, quem define é o conselho ou o sócio, dependendo, claro, do estatuto de cada clube. A gente pode dar uma ou outra palpitada, mas a gente não tem quase que o direito de falar. Então, eles que decidam, ponto. Em relação ao futebol, o que essa crise pode afetar o time? Um pouco, uma pouca coisa, primeiro, porque pelo menos uma vantagem, os salários estão mais ou menos, estão em dia, ponto. Então não afeta tanto. Claro, putz, será que o meu presidente vai ser o meu presidente ainda? Pode um e outro dizer isso, mas essa é uma questão menor pelos resultados de campo. Ainda mais para piorar, e eu entendo que é piorar, que o Corinthians segue nas três frentes, na Copa do Brasil, na Sul-Americana e no Brasileiro. O que por um lado é bom, pode levar o Corinthians, por exemplo, a Libertadores e trazer mais dinheiro e ninguém vai brigar com dinheiro, mas o elenco que já é ruim e esgarçado em três frentes, não tem como ficar. Tá assim. E a gente viu domingo uma ótima atuação e não é contra o time qualquer, contra o líder do campeonato. O Corinthians jogou melhor que o líder do campeonato. E a fase é tão horrorosa que mesmo o melhor toma o gol e acaba perdendo o gol, como perdeu vários os gols, Pedro Raul, Yuri Alberto e todo mundo. E a situação é essa. O único alento corintiano é o seguinte, se jogar o que jogou contra o Fortaleza, tem chance. Mas precisa não só jogar, precisa jogar, converter as chances. É o time que menos converte as chances. E o que é pior, torcer contra todo mundo, porque o Corinthians não depende mais dele. E, lamentavelmente, o que é o Corinthians hoje, se depender dele, cai. Giovana Kiel, se você fosse conselheira, né, você participaria deste movimento? Então, assim, é 2 pontos. Primeiro, sim, questão de política esquece, tá? Não, assim, diante de tudo que ele já fez. Primeiro ponto, errou muito, principalmente no começo. Toda essa questão da vaidebet, que ainda é muito nebulosa e que parece que existiu uma corrupção, né? Supostamente existiu uma corrupção. Isso tudo mancha demais a história do Corinthians. O time melhorou em campo? Melhorou em campo. Os resultados ainda não vieram? Ainda não vieram. Eles fizeram ótimas contratações, essa gestão? Fizeram, não dá para negar. O Hugo, que provavelmente o Corinthians vai comprar agora em outubro, André Ramalho, Garro é dessa gestão, o Thales Magno, são os jogadores que têm levado o Corinthians a melhorar.
o seu futebol Você não vai falar o que eles demonstrado em campo. erraram? Calma. Ah, bom. Mas aí você tem outros tantos erros. O Mateuzinho, que veio, voltou para o Flamengo e voltou de novo. O Veríssimo, que a gente viu passando aí também, foi um erro gigantesco dessa gestão do Augusto Melo. Então tem vários Pedro erros. Raul. Tem vários erros que a gente pode colocar. O Coronado veio por uma bala que E o talvez Pedro não se faça pagar. O Pedro Raul. Enfim, tem vários erros, mas eu acho que o pior deles é realmente essa questão com a Vaidbet, que é algo que, na minha opinião, não pode acontecer dentro de clube algum. Só isso, para mim, já justificaria o impeachment. Qual que seria o balanço aí nesse momento aí do Augusto Melo e Ricardinho? Porque você entrou também na questão de contratações. Pô, é muito difícil, cara. A gente vê vários jogadores que chegam, de repente, sem moral. Claro que tem a questão do valor também. Sabendo da Que é tua o caso realidade. do Coronado. O Coronado, o E problema do é que é Pedro Raul muito também. caro. E do Pedro Raul Não, o Pedro também. Raul é caro e Pedro Raul é não um absurdo, funciona. Mauro. O Coronado tem momentos, embora sejam poucos, né? Mauro, quando o Corinthians vai Qual que é ao o México... balancete aí, ô Ricardinho? O balancete é muito ruim, como a administração dele. O Pedro Raul, quando o Corinthians foi buscar... O Pedro Raul foi contratado pelo Vasco e não deu certo no Vasco. Ele vem do Goiás pro Vasco e deixa o Vasco. Bem muito grande do Goiás, né? Ele vai pro futebol mexicano e lá também ele não consegue jogar. Mas o vídeo da apresentação dele é O maravilhoso. vídeo de apresentação do Lúcio Flávio foi espetacular. Quando ele chegou no México, falaram que era o Não. Pelé branco. Não, Quando o ele vídeo- sai do Santos. O vídeo da apresentação do Pedro Raul, vocês já viram, né? Já. É sensacional. Sim, Lá no mas, México, mas né? o Lúcio É Flávio, quando inacreditável. chega no México, falam que é o Pelé branco. Eles falaram lá na época, né? Acho que eles erraram bastante. De um dia para o outro, você paga 25 milhões no Pedro Raul. 25 milhões no Pedro Raul. O Coronado aí, ele tem um problema sério. Ele tem caspa, ele não joga. Ele tá resfriado, ele não joga. Ele tá com frieira, ele não joga. Paga 2 milhões Dependendo por da mês. frieira, não dá pra jogar. Não é, dá sim. O jogador que quer jogar consegue jogar com frieira sim. Tem que jogar, o cara vai pro jogo. Paga 2 milhões de reais pro cara. Sabe, assim, e esse negócio que tá na camisa aí, isso virou caso de polícia. O Corinthians foi parar nas páginas policiais. Assim, quem avisa, amigo é. Se não for igual, é pior que o ex-presidente do Santos. E assim, tem um monte de situação também que às vezes não acaba entrando forte na mídia, porque são de fato casos mais isolados, né? Mas teve recentemente, estava até conversando com o nosso Piero, uma contratação da base que o Corinthians fez de um jogador que foi contratado como lateral, só que ele era goleiro. Sim, assim, algumas Como que é essa coisinhas. história? Algumas coisas. Eu tava conversando com o Piero. Eu não sabia, eu juro que eu não sabia dessa. Cara, assim, são coisas pequenas que de Depois, repente Pedro, não manda sai. pra mim as Coisas, informações, assim, eu juro que essa eu não sabia. Impressionantes, né? Não, mas é um cara versátil. Agora. Igual o Clodoaldo, lembra o Clodoaldo, mano? Era volante, foi centroavante do Corinthians. Do time rebaixado, inclusive, em Exato. 2007. Agora, pensando pro elenco, porque a gente sabe que tem interferência assim em campo, né? Quando a gestão não tá legal, né? Nesse momento, se de fato acontecer, vai ser a salvação para esse Corinthians ou vai piorar? Porque tem um ponto também que tem que ser falado. Aparentemente, os jogadores gostam do Augusto Melo. Recebe em dia, coisa que no Corinthians a gente sabe que um dia já não foi assim, né? Ou alguns dias, né? Não foram assim. Semanas, meses, semanas, né? Enfim. Nesse momento, é uma salvação ou vai piorar a crise para vocês, tendo em vista que os jogadores gostam ou têm proximidade ali com o Augusto Melo? Acho que o sério, jogador não não dá tá pra muito saber, preocupado, não. O jogador não tá muito assim, preocupado, não. E até porque, como qualquer processo de impeachment, de novo, uma questão política mais do que técnica, aguardemos cenas dos próximos capítulos, né? Mas eu acho que no momento não interfere tanto, até por uma questão que eu estava falando e você já colocou, Vitor. Os salários são em dia. Então, assim, mantido isso, e claro, que não se sabe o que vai acontecer mesmo, né? A princípio não altera. Porque assim, daí quem assume aí os jogadores não sabem. Provavelmente vai ser o presidente do conselho, até Sim, ter uma sim. nova... Agora sim, o Corinthians vendeu aí o Wesley. Vendeu ou não vendeu? Tá vendido ou não tá vendido? Está quase vendido ainda Só porque... que já tá sabendo que se vender, o dinheiro não vai chegar. Então, essa que é a questão. O dinheiro não vai chegar, tá devendo. O Corinthians é para empresário, cara. Um monte de Muitos. empresário de futebol, teve um deles que já foi na justiça, já conseguiu, caiu o dinheiro faz assim, ó, plum, plum, da conta do Corinthians, ele pinga e vai pra conta do cara. É um cano. Pum, pum. Entendeu? Então, assim, é muito complicado, cara. O Corinthians é um gigante. O Corinthians é uma marca muito valiosa que, infelizmente, na mão desse rapaz aí, cada vez está desvalorizando menos. E não é só na mão dele, não. Da antiga gestão A também. herança já não era legal e ele piora. Eu acho que ele piora. Então, assim, Piora. É todo mundo no mesmo pacote. Todo mundo tem suas responsabilidades Aliás, e é do mesmo irresponsabilidades. pacote mesmo, porque o Augusto Também foi do da grupo. gestão passada.
Não Trabalhou tão na recente, base, mas lá sim. atrás ele fazia Era parte do da grupo. gestão. Era do grupo. Entendeu? Era do grupo. Eu- É difícil. Vocês acham que de repente o Corinthians. Eu sei Você que gosta, é o né? Corinthians. Não, Você não, eu gosta, tô falando né? sério Timóteo, agora. né? Não, eu mudei o meu comportamento, tá? Recebi algumas críticas, eu mudei meu comportamento. Não acredita? Você viu que eu nem falei, vamos falar do que o Brasil gosta. Não acredita? Não, não dá pra gostar brinco, disso, cara. eu não brinco mais. Não dá. Desse tipo, não, eu não brinco mais. Tô vendo. Mas de repente você acha que o Corinthians é o Corinthians, tá? Campeão do mundo, campeão de Libertadores, um dos Bicampeão do gigantes, bicampeão do mundo. Isso. Bem, Bicampeão do mas vocês acham de repente que esse Corinthians perdeu muito prestígio nesse ano? Do tipo, os jogadores passam a ver o Corinthians até como uma segunda escolha, de repente, se tem um outro time, Sim. como por exemplo o Fortaleza, na comparação. Hoje o jogador olha mais pro projeto do Fortaleza ou pela grandeza do Corinthians? Eu Hoje acho que sempre. antigamente, né, Mauro, o cara nem pensaria duas vezes. Então, Antigamente ele que eu tô- pegaria o caminho do Parque São Jorge. Hoje, ele tem que refletir Não, e não e só refletir isso. muito. Os clubes também pensam duas vezes em negociar jogadores Claro, com o Corinthians, claro, porque não tem óbvio. garantia alguma de que Óbvio. vão receber. O caso do Rojas e outros casos, gente. Aniele. E isso não é contra a instituição Corinthians, isso é contra quem está gerindo a instituição Perfeito. Corinthians. Aquela história que eu conto sempre do pai do Marcelo Moreno, um homem de visão, né, falecido, Bastante. infelizmente, que em 2013 falou: meu filho, Marcelo Moreno, não vai jogar nesses times falidos como Flamengo e Palmeiras. Quando ele falou isso no comecinho de 2013, ele não deixava ele ter razão. Porém, claro, o que aconteceria exatamente a partir de 13 com Bandeira de Melo e também com o Paulo Nobre chegando ao Palmeiras, mudaria completamente. Mas a época era assim. Várias vezes, eu pensei citar o caso do Oswaldo. O Oswaldo tinha a proposta melhor do Palmeiras do que do São Paulo. Ele preferiu o São Paulo porque a época era muito mais negócio. Era mais tranquilo, o clube estava muito melhor, Sim. estava estruturado. Hoje mudou. Hoje é Flamengo, Palmeiras e outros clubes. Isso não é nada contra o Corinthians, é história maravilhosa que no próximo dia 1º completará 114 anos. Mas é uma realidade. É uma realidade. Mas se você tem hoje Triste. uma proposta na mesa de Fortaleza e de Corinthians, mesmo salário, mesmo tempo de contrato, eu não penso muito. Eu vou morar numa das cidades Ainda mais mais em bonitas do Fortaleza, mundo. né? Vou morar em Fortaleza.